conhece, meu nome é Sandro Ramos, sou membro da Igreja Batista Emanuel Reformada na cidade de Petrolândia, Pernambuco. Uma igreja que tem como a sua única regra de fé e prática e suficiência as Escrituras Sagradas. Também a nossa Igreja Batista Emanuel Reformada, ela é uma igreja confessional. Nós temos a Confissão de Fé Batista de 1689, como um manual teológico para aquele jovem, aquele adulto, aquela criança, ou seja, para todos que estão entrando na igreja possam entender melhor a própria interpretação das Sagradas Escrituras. Olha, hoje nós iremos falar um pouquinho, certo, em Ezequiel capítulo 34. Em nosso último vídeo gravado, nós falamos um pouquinho sobre João capítulo 10. E João capítulo 10, como muitos sabem, muitos conhecem, ele trata sobre o bom pastor. Mas só que em João capítulo 10 não trata só do bom pastor. Fala do ladrão que veio unicamente para roubar, matar e destruir. E também fala do mercenário. Três personagens totalmente diferentes. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão, ele rouba, mata e destrói. Já o mercenário, ele vê vindo o perigo vai tragar a ovelha, ele foge para que assim a ovelha possa ser devorada. Já em Ezequiel capítulo 34, o próprio Deus aqui, nessa profecia, ele vai falar sobre os pastores infiéis. Quando trata dos pastores infiéis aqui, ele não está tratando de ladrão, que veio roubar, matar e destruir, e não está também tratando aqui do mercenário, aquele que vê o perigo, certo? Aquele que vê o perigo chegando próximo da ovelha e foge. Mas aqui ele vai falar justamente dos pastores. Olha só o que o texto diz. Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 2, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores. Está vendo que ele não está tratando de ai do ladrão, ai do mercenário? Não, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesma, ou a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ele faz logo uma pergunta. O papel do pastor é apacentar as ovelhas. Aí ele pergunta, não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 13, comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais o que? As ovelhas. Versículo 4, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Está vendo o que é um pastor infiel? Mas vamos lá, versículo 5, assim se espalham, uma vez que vocês não estão pastoreando, então elas se espalham por não haver pastor, e se tornaram o quê? Pasto para todas as feras do campo. Versículo 6, as minhas ovelhas, elas andam desgarradas, isso é o próprio Deus. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos elevados outeiros. As minhas ovelhas, elas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem mesmo as busque. É sério isso? Isso daqui é uma profecia contra os pastores infiéis. Ele não está falando aqui de ladrão, não está falando aqui de mercenário, mas de pastores infiéis. Versículo 7. Portanto, ó pastores, ouvir a palavra do Senhor. Versículo 8. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. E que os meus pastores, olha aqui, certo?
o que é que ele diz quanto aos pastores infiéis. Ele não está tratando de mercenário, né, que vê as ovelhas perecer e foge. Ele não está tratando aqui dos pastores, ou seja, dos ladrões, né, que veio unicamente para roubar, matar e destruir, mas ele está falando justamente dos meus pastores. O que é que ele diz no versículo 6? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacenta as minhas ovelhas. Olha só o que aqui diz o versículo 9. Portanto, ó pastor, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor que, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porém, termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Olha o que é que ele diz aqui. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirva de pasto. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus. O que é que o nosso Deus diz no versículo 11? Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem de escuridão. Versículo 13. Tirá-la-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-la-ei, certo? Apacentá-la-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Versículo 14. Apacentá-la-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boas pastagens e terão pastos bons nos montes de Israel. Versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Agora o que é que diz aqui? Versículo 16. As perdidas buscarei, as desgarradas tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e as enfermas fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-ás, como ele diz aqui, e apacentá-la-ás-ei com justiça. Quanto a vós outras, olha o que é que ele diz aqui, quanto às ovelhas. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Meus irmãos, Ezequiel 34, ele fala aqui de pastores, pastores infiéis. E esses pastores infiéis são simplesmente aquelas pessoas que são pastores, certo? Porém não assumem o seu papel. Certa vez, um irmão falou o seguinte, que existem dois tipos de pastor, certo? Dois tipos de pastores. Quais são eles? O pastor chamado por Deus e o chamado pastor. Aqueles que são chamado pastor, certo? Que oi pastor, pronto. Esse daí, tenham cuidado. Ele não há de apacentar as ovelhas, mas existe o chamado pastor, aquele que é Deus que o chama para pastorear a sua igreja, para pastorear o seu rebanho. Mas não queira você, pastor, justamente ser esse pastor ao qual Deus o repreende, ao ponto de dizer que eu mesmo a buscarei. Que Deus a todos abençoe. Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 ao 17. Forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.